salve, meu amigo, minha amiga concurseira que está aí firme no curso de legislação do SUS. Nós vamos fechar a Lei 8080, hein? Nós vamos fechar a Lei 8080 agora, para que você possa gabaritar seu concurso público, que já está quase chegando também, né? Vamos lá? Olha aí para a tela. Artigo 21º, sem mais delongas, vamos direto para a Lei 8080. Né? Caminhamos já bastante aí, e agora a gente chega na Lei 8080, no seu artigo 21º, que fala pra gente uma frase que nem é nova pra gente, né? Deixa eu pegar minha super caneta azul aqui, ó. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Onde é que a gente já viu essa frase, hein, gente? Volta aqui a tela pra mim. Onde é que a gente já viu essa frase? Você lembra disso? Assistência à saúde é livre à iniciativa privada, as empresas privadas. Nós já vimos essa frase, sabe aonde? Na Constituição Federal. Lá já falava pra gente que a assistência à saúde é livre às empresas privadas. Você lembra disso? Eu até dei o exemplo de Cuba, por exemplo. Se fosse a CF de Cuba, seria que era vedado, porque Cuba é 100% estatal, né? Não tem empresa de saúde privada. Porém, quando a gente pensa o caso do Brasil, que é o qual a gente está tratando, tanto a CF quanto a Lei 8080 trata que a assistência à saúde é livre às empresas privadas. Você pode ter a sua empresa, a sua clínica, né? Você pode ter a sua home care, hospital, consultório, pode cobrar para fazer determinado procedimento. É isso que ele está falando, tá bom? Coloca aí na tela para mim. Só lembrem de uma coisa, gente, importantíssima, só é ótimo, né, gente? Todo professor que entra fala, só lembra disso, mas olha só, isso é importantíssimo mesmo. Olha para mim o texto desse artigo. Nós falamos do SUS aí, falamos da própria saúde pública? Não falamos. Nós falamos que a assistência à saúde é livre às empresas. Nós não comentamos nada do SUS. Volta aqui para mim. Nós não falamos nada do SUS, de saúde pública, nem nada. Nós só falamos que as empresas podem participar da assistência à saúde. Só isso. Nós não falamos do SUS. Por quê? Porque você pode, de alguma forma, confundir com outro texto que é do artigo seguinte. Quer ver? Coloquei na tela pra gente. Artigo 24. Já já a gente volta no 23, só para a gente poder fazer essa ponte. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Volta aqui para a minha tela. Agora no artigo 24º é que foi tratado esse assunto. Agora que eu estou falando do SUS, que se o SUS não conseguir fazer aquilo que ele tem que fazer, ele poderá pagar por um serviço privado. Tá? Agora sim nós estamos falando do SUS. Antes, volta para mim na tela, lá no artigo 21º, nós não falamos nada do SUS, só falamos que a assistência à saúde é livre às empresas privadas. Pronto. Lá no artigo, então, 24º, ele conta pra gente que se o SUS não conseguir, se as suas disponibilidades forem insuficientes, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único diz pra gente que a participação complementar desses serviços privados será sempre formalizada mediante contrato ou convênio, mediante as normas do direito público, ok? Para a gente fechar esse assunto, na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Olha só, volta para a minha tela. Nós já falamos desse assunto também na CF. As entidades filantrópicas terão preferência para que elas participem do SUS. Preferência é preferência, não é obrigação. Você lembra disso, né? Então nem preciso ficar repetindo muito sobre isso, certo? Vamos voltar lá no artigo 23? Coloca aí na tela para mim. Artigo 23º. Ele fala assim pra gente, ó.
Eu não vou entrar muito nele, eu não vou entrar nos incisos dele, eu vou ficar preso ao título do artigo 23, 23º. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde. Conrado, como assim? Né? Então, a lei prevê que eu posso ter capital estrangeiro na assistência à saúde. Volta aqui a tela para mim. Olha só, então nós vamos agora comparar esse artigo da lei, que é o artigo 23º, com o artigo 199 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º. Olha aqui para mim. O artigo 199 da CF traz para a gente que a assistência à saúde é livre, as empresas, né, também privada, isso não é novo para a gente, mas aqui no parágrafo 3º, deixa eu voltar aqui, aqui no parágrafo 3º do artigo, ele vai trazer para a gente uma informação importante. A informação que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde. Volta aqui para a minha tela, então. Olha que bacana. A CF diz que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. Então, veja comigo, não perde o fio. Olha aqui. CF diz que é vedado, salvo os casos previstos em lei. Então, ela veda, mas ela diz assim, salvo os casos que a lei prevê. E é isso que a gente tem na Lei 8080. Olha aí, na tela de novo. Já que na Lei 8080, então a gente acabou de ver a CF. Já na Lei 8080, pessoal, o artigo 23º, como a gente trouxe, diz que é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde. É isso mesmo, gente. Parece, volta aqui para minha câmera, parece que a CF vai contra a lei, mas não é isso não. De novo, CF diz que é vedado, salvo os casos previstos em lei. A gente tem uma lei que prevê? Tem. Qual lei? 8080 no seu artigo 23º. Eu vou pôr isso na tela para que isso fique mais claro. A CF, ela diz que é vedado, salvo os casos previstos em lei. É isso que está lá no texto da CF que a gente viu, não é? Ela fala assim que é vedado, salvo os casos previstos em lei. Já na Lei 8080, que é o que a gente está vendo agora, a Lei 8080, o que ela faz? Ela prevê um caso. Ela diz que é permitida essa participação direta ou indireta de capital estrangeiro na assistência à saúde. Vamos lá. Dificilmente a prova vai entrar no mérito disso, tanto é que eu nem vou entrar nos casos aqui. Você vai dar uma lida nos casos, são 4 casos, mas dificilmente a lei vai entrar no mérito desses casos. A lei, ela compara uma coisa com a outra. A lei com a CF. Grande parte das provas vão fazer isso. Um diz que é vedado, salvo os casos previstos em lei. O outro diz que é permitido fazer, tá bom? Nossa, professor, como é que eu vou saber isso? Depende do título, ora. Se o título perguntar de acordo com a CF, é vedado, salvo os casos previstos em lei. Já se o título prevê de acordo com a lei 8080, então ele vai dizer que é permitido. O título manda na questão, o título tem que informar, o título tem que contar aquilo que ele quer. O título é mestre, ele tem que te contar aquilo que ele quer saber, ok? Certo? Vamos lá então, vamos seguir, passar do artigo 23º
a gente chega aqui, a gente já falou do 24º, né? Comentamos ele, comentamos também o 25º, vamos seguindo, 26º. Existe, gente, uma tabela, existe um critério, existem critérios, existem valores para que o SUS pague por aqueles serviços que a empresa que vai, de repente, também prestar esse próprio, talvez também, serviço do SUS. Volta aqui para a minha tela, olha aqui para mim. Olha só, o SUS, quando ele vai, de repente, contratar um serviço também privado, ele vai pagar por esse serviço. Então, vamos supor que o SUS fechou lá com uma empresa também privada para partos, né? Então, o SUS foi lá, pagou para uma empresa privada para que ela pudesse fazer partos para ela. O SUS fechou com essa empresa e o SUS vai pagar por esse serviço. Conrado, quanto que o SUS vai pagar? Quanto em dinheiro? O SUS vai pagar aquilo que está na tabela SUS, certo? Conrado, mas é muito pouco, certo? Tem muitas críticas sobre isso. O que a prova pode trazer em cima disso? Que o SUS não visa atingir valores de mercado. E isso pode cair perfeitamente numa prova sua. O SUS não visa atingir valor de plano de saúde, por exemplo. Uma diária de um leito, talvez UTI, para um plano de, talvez também saúde, pode passar dos 10 mil reais, 7 mil reais, 5 mil reais, não sei. Depende de cada espaço, cidade e tal. Agora, para o SUS, ele vai fazer uma outra análise, porque ele não tem uma visão de lucro. De novo, quer dizer então que quando o SUS contrata um serviço privado, ele vai pagar por isso. Não se esqueça disso, o SUS vai pagar. Mas ele vai pagar de acordo com a sua tabela. Fechou? Então vamos aí, vamos ler o artigo 26º. Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS. Já estou ficando chato, mas eu vou te perguntar de novo. Quem é a Direção Nacional do SUS? Que professor chato, né? Não, porque eu quero te ver lá empossado, servidor público, ganhando bem. A Direção Nacional do SUS é o Ministério da Saúde. Quer dizer, então, que o Ministério da Saúde estabelece critérios e valores e o Conselho Nacional de Saúde aprova esses valores. Certo, gente? Esse é o artigo 26º. Nós chegamos lá no artigo 27º, está aí na sua tela. Esse artigo, ele vai trazer uma política de recursos humanos na área da saúde. Volta aqui para mim na tela. Nós já falamos lá na aula da CF, no artigo 200, que uma das competências do SUS é pensar na formação de recursos humanos. E eu vou agora voltar nesse assunto aqui. Por quê? O SUS acabou de nascer, o SUS traz uma série de ideias, pensamentos, valores, princípios, objetivos, competências, e ele precisa de gente que pense assim também para que ele possa dar certo. Precisa de equipe técnica que pense dessa mesma forma, que caminhe para essa mesma linha. Como é que ele vai pensar isso então? Preciso formar essas pessoas. Aqueles que já estão na rede, eu preciso capacitar. Também não dá para eu mandar todo mundo embora e começar o SUS do zero. Tem como fazer isso, gente? Manda todos os médicos embora, começa do zero? Não tem jeito. Então eu preciso capacitá-los, beleza? Aqueles que ainda vão entrar, aqueles que ainda vão formar, eu posso mexer lá nas aulas dele, currículo dele. Basta a gente pensar o seguinte, você que já formou já faz um tempinho, teve pouquíssimas aulas de saúde pública. Por exemplo, muito do que a gente está vendo aqui, talvez você nem viu no seu curso. Mas se você formou tem pouco tempo, certamente você já teve prática, estágio, aulas sobre o assunto. SUS, saúde pública, etc. É dessa forma que o SUS pensa de repente, formar essas pessoas. Vamos para a tela? Artigo 27º. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada pelas diferentes esferas de governo, ou seja, pela União, pelos estados, pelos municípios, para o cumprimento dos seguintes objetivos. Organização de um sistema de formação de recursos humanos,
em todos os níveis de ensino, inclusive na pós-graduação. Isso entra aqui, gente, por exemplo, a residência, né? Isso entra a residência. O SUS paga aí uma bolsa para que essas pessoas possam fazer esse curso. Eu mesmo ganhei uma bolsa lá em 2012, né? Ganhei uma bolsa por 2 anos para poder, né, fazer a minha, que foi muito bem feita, muito bacana, né? Então ele paga para que se possa capacitar essas pessoas, certo? Por isso que ele fala em todos os níveis de ensino, até mesmo na pós. Eu citei o caso aí da residência. Além de, vou até trocar minha caneta aqui, vou pegar uma vermelha para a gente poder comparar, de programas de educação permanente. Ficou parecendo um eletro esse traçado aqui, gente. Olha aí na tela aqui, olha isso. Ficou parecendo aqui um traçado de eletro. Se pedir para poder fazer de novo, não sei não. Programas de educação permanente em saúde. Certo, gente? Isso aqui é para quem? Volta aqui para mim a câmera. Para quem que é isso? Para quem já está na rede. Não tem como eu tirar o pessoal. Eu preciso, então, fazer com quem já está na rede isso. Para quem ainda vai entrar, eu capacito. Mexo lá no curso dele. Beleza? Vamos para a tela aí. Segue aí. Ainda sobre esse mesmo artigo, parágrafo único. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas feitas juntas com o sistema educacional. Volta aqui para mim. A sua prova pode perguntar isso para você. Todo o campo do SUS é campo de prática para ensino e para pesquisa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, certo? Então saiba você que entrando para o SUS, você corre um grande risco de ter um grupo de alunos, de ter que participar de um estágio, uma pesquisa, um projeto, tá bom? Por quê? Porque todo o campo do SUS é campo de prática para ensino e para pesquisa. Claro que a lei já prevê que tudo tem normas, né, gente? Normas de estágio, por exemplo, a lei já prevê isso também. Beleza? Vamos lá para a tela. Qual que é o nosso próximo artigo? Olha que bacana, gente. Vamos falar de dinheiro. Volta aqui para a minha câmera. Vamos falar de dinheiro no SUS. Olha você, pensa em você, né? Vou te dar um exemplo. Há algum tempo, isso não faz mais que 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, penso eu, teve não foi nenhum acidente, foi um crime naquela creche lá em Minas, aqui, né, de repente também Minas Gerais, naquela creche lá da cidade de Janaúba, uma coisa assim, não, agora também consigo lembrar o nome correto. Teve uma pessoa que jogou álcool lá, jogou fogo nas pessoas, a creche, as tias, crianças, etc. E aí foi uma situação que mexeu com todo mundo, comoveu todo mundo e tal. Aí eu me lembro certinho na época que o Temer veio em rede, talvez também nacional, entrevista. O Temer, na época que estava como também presidente, veio em rede também, né, falar assim, que ele iria mandar verbas para que aquelas pessoas pudessem ser atendidas no SUS para que pudessem fazer implante de pele, que a gente sabe que é caro pra caramba, né? Mas que ele iria enviar essa verba. Aí eu te pergunto, né? Fora o caso em si, que mexeu com todo mundo, vamos ir para a parte de gestão de dinheiro. O Temer foi a público dizer que iria mandar verba para que as pessoas daquela cidade fossem atendidas pelo SUS para que pudessem fazer implantes de pele. Como é que é essa transferência de dinheiro? Eu pego o dinheiro, põe numa mala e levo lá para a cidade? Nada, né? Não estou fazendo nenhum também trocadilho com mala não, gente. Foi só um exemplo, né? Mas eu pego esse dinheiro, põe numa mala lá e levo. O Temer manda a mala lá. Como é que você acha que é isso? Isso é feito pelos fundos de saúde. É uma conta que uma esfera tem e que ela repassa dinheiro para outra esfera. Eu vou pôr isso na tela. Olha aí para mim na tela. Vamos lá. Vou pegar minha caneta azul aqui. Pronto. Nós temos os fundos de saúde, certo? Então tá aqui. O nome dessa conta que eu falei é fundo de saúde. Nós temos os fundos de saúde, certo? Nós temos o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde
e o Fundo Municipal de Saúde. Quando o Temer falou que ele ia enviar essa verba para que eles, né, fossem também depois atendidos, o que ele estava falando? Que ele iria fazer uma transferência do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde daquela cidade. Vamos dar um nome mais técnico, né? Ele iria fazer um repasse, vou colocar aqui na sua tela. Ele iria fazer um repasse de verba, certo? Ele iria fazer um repasse, que iria sair de um fundo e iria chegar no outro fundo. Olha aqui para mim, então, na câmera. Volta aqui para minha câmera. Se eu estou fazendo um repasse que sai de um fundo e chega no outro, como é que isso chama? Repasse fundo a fundo. Olha aquele termo técnico que você já leu um texto, um artigo, ou já ouviu alguém falar e que você não sabia muito bem explicar. Então vamos por partes, vamos voltar. Existe uma conta que chama Fundo de Saúde. Cada esfera, União, Estados, municípios, possuem essa conta chama Fundo de Saúde, tá? Todos eles possuem essa conta onde eu só guardo o dinheiro do SUS. Lá só tem dinheiro para a saúde. Educação é outra conta, justiça é outra conta. Nessa conta eu só devo ter dinheiro para a saúde. Como é que chama a conta? Fundo de Saúde. As 3 esferas possuem essa conta, certo? Quando eu pego esse dinheiro de uma esfera e passo para outra, como é que isso chama? Repasse. Se estou num fundo e vai para o outro, repasse fundo a fundo. Tá aí o termo técnico para a gente, que a gente entendeu, certo? Saiu então o recurso do Fundo Nacional de Saúde e chegou esse recurso no Fundo Municipal de Saúde, certo? E aí eu vou te contar uma outra história para que a gente possa fechar esse assunto. Vamos ler junto o texto desse próprio artigo que a gente vai entender. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial. Como é que chama essa conta especial, gente? Fundo de Saúde. Nós já vimos isso na aula de hoje. Essa conta especial chama Fundo de Saúde. Essa conta existe em cada esfera de governo. União, estados, municípios possuem essa conta. E aqui está o lance que eu tinha comentado, ó. Eita, deixa eu voltar lá. Só um minutinho, gente. Que eu passei aqui o slide. Espera aí, voltou. Olha aí. Aqui que está o lance, ó. E movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Volta aqui para mim. Tudo que entra e tudo que sai de um conselho de saúde deve ser fiscalizado. Aliás, perdão, volta. Tudo que entra e tudo que sai de um fundo de saúde deve ser fiscalizado pelos conselhos de saúde. É isso mesmo. Eles têm esse papel principal de fiscalizar esses recursos financeiros. Então, qualquer valor, todos esses valores que a gente faz repasse, transferência, devem ser fiscalizados pelos nossos conselhos de saúde. Aí eu já vou te adiantar uma aula que você vai ver já já. Conselhos de saúde. 50% dos membros do conselho são formados por usuários, pessoas que usam o SUS. Então faz o link, 50% desse conselho é então formado por usuários. Se eu tenho essa parcela e se esse conselho fiscaliza tudo que entra e tudo que sai, olha o poder de um conselho de saúde, que a gente vai depois falar sobre isso, mas já vai pensando, olha o poder que ele tem, certo? Para a tela, então, fechamos aqui o artigo 33º, que fala de dinheiro no SUS, que fala sobre recurso no SUS, repasse no SUS, certo? Volta aqui para mim, fechamos mais essa parte da lei, já já a gente vai encerrar a lei 8080, falta bem pouquinho e a gente já fecha a lei 8080, certo? Tamo junto, um abraço, tchau!